Olá, turma linda do meu coração. Como estão vocês hoje, meus amores? Espero que vocês estejam bem, alegres e felizes, e na companhia da sua família, dos seus amigos, mas principalmente na companhia de Jesus e do doce e amado Espírito Santo. E aí, prontos para aprender mais um pouquinho sobre a palavra de Deus? Hoje eu trouxe para vocês uma reflexão sobre o título. O que aconteceu? O que acontece depois que eu aceito Jesus no meu coração? O que eu tenho que fazer? Como eu devo agir? Nós já aprendemos, né, a professora Esther deu aqui para vocês de forma resumida, toda a história da vida de Jesus, desde o nascimento até a sua subida aos céus. E aí você viu, entendeu, e agora você já tem Jesus no coração. Mas e aí? Como que eu devo me comportar agora? Então, e por isso o título dessa nossa reflexão de hoje, sobre o que aconteceu. Então, que coisa maravilhosa aconteceu com você. Você está achando difícil dizer em palavras, não é? Vamos ver se conseguimos lembrar. Em primeiro lugar, um dia, né? Talvez, né, muito tempo atrás, ou recentemente, há pouco tempo, você começou a sentir uma coisa estranha dentro de você. Uma sensação que talvez você não estivesse agradando alguém. É uma sensação que talvez, né, fosse um sentimento de não estar gostando de você mesmo, porque você não sabia como deixar de fazer coisas erradas. Então você está se sentindo infeliz por causa disso. Mas você talvez tenha escutado alguém falar sobre Deus, sobre o céu, sobre o Papai Celestial, que está preparando um lindo lugar para você lá em cima. Mas você também pode ter ouvido alguém falar de Jesus e que Ele ama e quer te salvar você dos seus pecados e que Ele quer levar você para o céu um dia. Talvez também você tenha ouvido contar que Jesus vai voltar um dia à terra para buscar todos aqueles que o amam e confiam nele para levar para o céu. Por exemplo, a professora Esther aqui, toda semana fala sobre isso com vocês. Então, todas essas coisas são verdade. E quando voltamos a falar nelas e não entendemos, sentimos um mal-estar dentro da gente. Às vezes, você de tanto ouvir falar de Jesus, você já está começando a sentir incomodado, assim, com alguma, sabe, sensação dentro de você. E nós não entendemos, sentimos um mal-estar dentro de nós. E esse sentimento que nos faz desejar saber mais a respeito de Deus. Então, a Bíblia nos fala desse sentimento. Sabe como que a Bíblia chama esse sentimento? Convicção. A convicção nos leva a fazer perguntas e a ouvir aqueles que podem nos explicar mais sobre a palavra de Deus. Você já pode ter ouvido dizer e descobriu que as coisas erradas que nós fazemos se chamam o quê? Pecado. E que todas as pessoas pecam. Romanos 3:23 fala, porque todos pecaram e todos precisam de Deus. Você também descobriu que o pecado tem que ser pago o quê? Com a morte. E que morte significa o quê? A separação de Deus. Não é você morrer fisicamente. Todos nós vamos morrer um dia fisicamente. Mas aqui nós estamos falando da nossa morte espiritual, que é o quê? Viver longe, separado de Deus. Romanos 6:23 fala que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus, ou seja, o presente de Deus, é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas espera um pouco. Voltamos às palavras de Romanos 6:23. O que elas dizem de Deus? Isso mesmo. Ele está falando que ele vai nos dar um presente. Você recebeu um presente em lugar do salário. Ou seja, né, o pagamento da morte que você merecia. Você recebeu esse presente. Você pode ler sobre esse presente que Deus te deu em João 3:16, que fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira
que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O que foi que Deus deu? Ele deu o seu Filho. E quando você crê nele, você recebe este presente que é a vida eterna. Uma vida que não vai acabar nunca, porque você irá para o céu para ficar com Jesus. Então, ó, o que Deus nos deu de presente? Ele nos deu o seu Filho. O que significa isso? Isso quer dizer que todas as pessoas do mundo deveriam ser punidas com a morte por causa do seu pecado. Mas Deus amou tanto o mundo que não quis que morrêssemos nos nossos pecados. Por isso, ele planejou que uma pessoa morresse no nosso lugar. Essa pessoa tinha que ser alguém que não tivesse pecado nunca e que nos amasse bastante para morrer no nosso lugar. Naturalmente, nós sabemos que essa pessoa era quem? Jesus, o próprio Filho de Deus. Você já ouviu muitas vezes a história de como o Filho de Deus veio ao mundo. Como uma criancinha que nasceu numa manjedoura em Belém. Ele cresceu, tornou-se um homem perfeito que nunca fez nada de errado. Ele andou pelo mundo falando sobre o reino do seu pai, sobre Deus, ajudando as pessoas necessitadas. Então, um dia chegou a hora dele morrer no nosso lugar. Por causa dos nossos pecados, homens perversos o pregaram numa cruz, onde ele morreu por todos os nossos pecados. E em 2 Coríntios 5:21 fala que aquele que não conheceu pecado se fez pecado por nós, carregando ele mesmo no seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados. Então, o ponto mais belo desta história é que depois que Jesus sofreu e morreu, o pagamento pelo nosso pecado, foi feito de Deus um maravilhoso milagre, que foi o quê? Ele ressuscitou seu Filho Jesus, ele voltou à vida de novo, no novo corpo, e retornou para o céu, para ficar com seu Pai. Agora chegou a hora de nós fazermos alguma coisa, uma coisa muito simples, que ele chama a crer, e lhe dizer que cremos nele. Aí, ó, em Romanos, no capítulo 10, no versículo 9 e 10, fala bem assim, ó: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Uma coisa tão simples para a gente fazer, vocês não acham? Que é simples? Só você crer com o coração e confessar com a boca que Jesus é o seu Salvador. Como ele deve ter amado a gente para ficar com a parte mais difícil e terrível. Ele que ficou com a parte difícil. Cada dia você vai perceber mais e mais como Deus, ele é maravilhoso. Isso mesmo. Então, ó, agora que você aceitou Jesus como seu Salvador, a Bíblia diz que você é uma outra pessoa. Isso mesmo. Agora você é diferente por dentro. Isso aí, ó. Você mudou por dentro. E você tendo mudado por dentro, para dizer que você foi o quê? Nascido de novo. Aí em João 3, 6 e 7 fala bem assim, ó: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Importa-vos nascer de novo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Tá aqui em 2 Coríntios 5 e 17. Você sabe que é composto de duas partes. O corpo, que você pode ver, né? Que essa parte aqui que nós vemos é o nosso corpo. E a outra parte é o lado de dentro, que é aonde fica os nossos sentimentos, ou seja, a nossa alma, né?
que é a parte que fica triste, fica contente, é o seu lado espiritual. E a Bíblia diz que quando você aceita Jesus como seu Salvador, o seu lado espiritual nasceu de novo. Agora você é um bebezinho espiritual, isso mesmo. Você não se lembra de quando era bebezinho, mas a sua mãe cuidava de você muito bem, ela te dava alimento, ela te limpava, dava banho, colocava para dormir. Você tinha que ser cuidado. Você mexia com os braços e as pernas para fazer exercício. Sua mãe sempre mantinha você agasalhada com cobertor, confortável e com muito amor. Agora que você nasceu de novo espiritualmente, essas mesmas coisas precisam ser feitas o seu lado espiritual dentro de você. Todo o cuidado que a mamãe tinha com você, de te alimentar, de te cobrir, de te aquecer, de ter todo o cuidado de te dar banho, manter você limpo. Agora, a sua vida espiritual, você que já aceitou Jesus dentro do teu coração, você tem que passar por isso. Como os bebezinhos espirituais crescem? Primeiro, eles devem ser alimentados. Como é que a gente se alimenta? Com a palavra de Deus. Aqui, ó, em 1 Pedro 2,2 fala bem assim, ó: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele seja dado o crescimento. Então, para mim crescer forte, alimentado, eu tenho que o quê? Ler a palavra de Deus. O leite que o bebezinho espiritual precisa é a palavra. Você é pequeno demais para ler ou entender a palavra de Deus. Se você ainda é uma criança que ainda não sabe ler, você deve o quê? Pedir para um adulto ler a palavra de Deus para você. Às vezes você, aí perto da sua casa onde você mora, né? Às vezes você aceitou Jesus no seu coração, vendo a professora Esther falar aqui sobre Jesus, ou algum amiguinho contou para você numa classe de boas novas, uma vizinha falou de Jesus para você, e aí você sentiu no seu coração aquela vontade de parar de fazer coisas erradas e aceitou ele. Mas você ainda não sabe ler, você não sabe como se alimentar diariamente, ou uma vez por semana desse alimento que é a palavra de Deus. Mas às vezes perto da tua casa tem uma igreja, onde tem lá uma escola dominical, a parte para crianças. Vai lá para com as pessoas que saibam mais sobre Deus, através da vida delas e do conhecimento, do ensinamento delas, você aprenda mais sobre Deus, tá bom? E não perca nenhuma reunião onde alguém possa lhe ensinar a palavra de Deus, porque você precisa desse leite espiritual. Agora, se você já sabe ler, você mesmo pode ler algumas partes da Bíblia. Seu professor lá da escola dominical vai gostar de lhe mostrar que partes você pode ler. Naturalmente, se a mamãe e o papai também já conhecem Jesus, eles serão seus melhores professores da palavra de Deus. Uma criança também precisa do quê? De descanso, não é? Porque se você não dormir, a gente não descansar, como é que a gente vai viver? A gente precisa de descanso. E a maneira do nosso lado espiritual descansar é contando ao Senhor todos os nossos problemas e deixando que Ele cuide dos mesmos. Fale com Deus todos os dias. O que é falar com Deus? É fazer uma oração. Quando eu oro, eu falo com Deus. Então, quando acordamos de manhã, nós devemos agradecer a Deus pela noite que Ele deu para a gente dormir. Nós também devemos pedir a Ele que nos ajude a fazer aquelas coisas que o agradam. Durante o dia inteiro, nós podemos conversar com Ele exatamente como nós fazemos com o nosso melhor amigo, e Ele vai nos ouvir. Em 1 João 15,14 fala: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então Jesus está aí do seu lado 24 horas, é só você pedir que Ele vai te ajudar a fazer o que é certo. Um bebezinho também precisa fazer exercício sempre quando está acordado. Mexe com os bracinhos, mexe com as perninhas.
O nosso lado espiritual recebe alimento e descanso, ele também precisa fazer exercício, estando sempre disposto o quê? A falar aos outros sobre a coisa mais maravilhosa que Cristo fez por nós. Esse exercício espiritual chama-se testemunho. Uma testemunha é uma pessoa que vive alguma coisa e conta aos outros o que viu. Você viu na palavra de Deus a história de Cristo e do seu amor por você. Então, você também deve contar essa história para as outras pessoas, para que outros também conheçam essa história maravilhosa e queiram fazer parte da família de Deus. Um bebê também precisa ser agasalhado, envolvido em cobertores macios de lã e mantido em um quarto aquecido. E os bebezinhos espirituais se mantêm aquecidos permanecendo aonde? Perto do povo de Deus. Aquelas pessoas que também aceitaram Jesus como Salvador, e encontra-se essas pessoas aonde? Na igreja, que ensina a verdade sobre a palavra de Deus. O Senhor Jesus quer que você se reúna com pessoas que falam dele para poder desfrutar da companhia dos amigos que creem como você crê nele. Não é para mantê-lo aquecido, isto é para mantê-lo aquecido espiritualmente. Em Hebreus 10, 24 e 25 fala assim, ó, consideremos-nos também uns aos outros, não abandonemos a nossa própria congregação. Então, o que é congregação? Congregação é a reunião de pessoas que se reúnem para aprender mais sobre a palavra de Deus, sobre como que Deus quer que nós nos comportemos. Mas e os bebezinhos espirituais? Eles tropeçam ou não? Agora eu tô na família de Deus, eu não vou tropeçar mais. Não, os bebezinhos tropeçam sim. Quando o bebê tá lá começando a andar, ele não tropeça, né? Começa a engatinhar e começa a ficar em pé, começa a se apoiar nas coisas para andar, não tropeça, não cai bastante. Então, quando um bebezinho está aprendendo a andar, ele cai, ele tropeça. Então, naturalmente, o nosso lado espiritual também é assim. Queremos agradar a Deus e nunca mais fazer coisas erradas. Mas há uma coisa que nos faz errar. Quando estudamos a palavra de Deus, ficamos sabendo que ao nascer de novo, Deus nos dá esta maravilhosa e nova vontade. O desejo de agradá-lo. Essa vontade nova se chama nova natureza. Então, a nossa nova natureza quer agradar a Deus. Efésios 4:24 fala: e vos revestivos do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão. Mas até chegarmos lá no céu, temos que ficar também, a gente convive também com a nossa velha natureza, ou seja, a nossa natureza pecaminosa. Então, dentro de nós, o nosso lado espiritual quer o quê? Um novo homem, é uma nova natureza, mas o nosso velho homem, que é a nossa natureza pecaminosa, ela vai continuar ali, ó, dentro de nós. Então, nós convivemos com essas duas naturezas. E a Bíblia chama essa velha natureza de homem velho e a nova natureza de homem novo. Então, precisamos entender que o homem velho e o homem novo, para não ficarmos desanimados na nossa vida cristã. E há um capítulo importante da Bíblia, que é o capítulo 3 de Colossenses, que nos fala sobre essas coisas. Quando Deus nos dá uma nova natureza, é como se nós a vestíssemos. E aí, ó, Colossenses 3:10 fala: e vos revestivos do novo homem, que é segundo a imagem daquele que o criou. Então, esse novo homem é a imagem e semelhança de Deus espiritualmente, que quer o quê? Quer as coisas do céu, quer aprender mais sobre Jesus, quer ser como Jesus. Mas também somos ensinados a despir o velho homem, que nos faz mentir, ficar com raiva, dizer palavras desagradáveis. Aí, ó, no versículo 8 e 9 de Colossenses 3 fala: agora, porém, despojai-vos, ou seja,
tirai igualmente de tudo isto a ira, a indignação, a maldade, a maledicência, a linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despiste dos velhos homens com seus feitos. Então, despir é o mesmo que tirar, como a gente faz com a roupa. Mas para despir o velho homem, nós precisamos de muita força espiritual. Precisamos ler a palavra de Deus todos os dias, falar com Ele sempre, fazer exercício, dar testemunho e nos mostrar espiritualmente aquecidos, frequentando regularmente a casa de Deus, a igreja. Você está vendo? Mesmo sendo salvos e tendo Jesus pago pelos nossos pecados, precisamos ficar atentos diariamente para que a nossa velha natureza não derrote a nova. Haverá momentos em que você irá fazer coisas que não agradam a Deus. Logo que perceber que ou dizer que alguma coisa que desagrada a Deus, pois isso é pecado, o que nós devemos fazer? Nós devemos ter o que? O nosso coração verdadeiramente arrependido e pedir perdão para Deus. Falar, ai Senhor, puxa, saiu, vazou o palavrão. Ai meu Deus, não queria mentir para minha mãe. Ai meu Deus, não queria, mas hoje o braço foi mais forte, eu dei um soco no meu coleguinha. Aí quando você fazer isso, você tem que confessar o seu pecado a Deus. Em 1 João 1,9 fala, ó, se confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, ficamos limpos novamente como no dia em que fomos salvos. Tomamos um banho espiritual. Vós já estáis limpos pelas palavras que vos tenho falado. Jesus fala isso em João 15:3. A vida cristã não é uma aventura maravilhosa? Você é agora um bebezinho espiritual. Mas se você se alimentar, descansar, se exercitar e se lavar, estará crescendo para se tornar um gigante espiritual. Alguns dos grandes homens da Bíblia foram chamados de gigante espiritual. O apóstolo Paulo foi um deles. E ele escreveu muitos livros maravilhosos no Novo Testamento para nos ajudar a nos tornarmos gigantes também. Os bebezinhos espirituais, eles fazem outra coisa. O que eles fazem? Eles obedecem a Deus. Isso mesmo. Os bebezinhos espirituais obedecem a Deus. Como é que eles obedecem? Antes de Jesus voltar para o céu, para ficar com seu Pai, ele pediu para que os seus discípulos fizessem duas coisas. Um dos pedidos foi que antes da sua morte, ele tomou parte da última ceia antes de ser levado pelos homens maus. Ele pediu para que seus discípulos se reunissem, né, sempre numa ceia como aquela que ele realizou junto com eles pela última vez. Deviam comer o pão para se lembrar do seu corpo que seria crucificado e deveriam o quê? Tomar o vinho para se lembrar do seu sangue que seria derramado na sua crucificação, quando o soldado enfiou uma lança ao seu lado. A Bíblia diz que o sangue de Jesus é que nos lava do nosso pecado, quando cremos que ele morreu por nós. A igreja, às vezes, que você frequenta, provavelmente realiza o quê? Um culto de ceia, aonde uma vez por mês as pessoas se reúnem, aí é distribuído pão, é distribuído suco de uva. Para quê? É como se fosse um memorial, para que todas as vezes que a gente participa da ceia, a gente se lembre do sacrifício que Jesus fez por nós, que ele deu seu corpo, deu seu sangue para nós. Então, neste culto, as pessoas que participam do pão e do suco de uva, eles estão o quê? Lembrando do Senhor, que foi o que ele pediu. Ó. O Senhor quer que você se reúna com essas pessoas
para desfrutar da companhia dos amigos que creem nele como você crê. Isto é para mantê-lo aquecido espiritualmente. Então, ó, Hebreus 10, 24 e 25, Paulo fala, ó, consideremos-nos também uns aos outros, não abandonando a vossa própria congregação. Então, quando você se reúne lá para participar da ceia, você está o quê? Demonstrando através deste ato que você também faz parte da família de Deus, que você também faz parte que você também quer participar do corpo de Cristo. Isso mesmo. Então, em 1 Coríntios 11, 25, que é o texto que sempre na igreja a gente lê na hora da ceia, Paulo fala bem assim: por semelhantemente modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então, todas as vezes que nós comemos o pão, bebemos o cálice, nós lembramos da morte do Senhor Jesus. Outra coisa que Jesus disse aos seus discípulos está lá em Mateus 28 e 19. Ele fala: ide, portanto, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então é por isso que nós nos batizamos depois que a gente aceita Jesus. Por quê? O que este versículo diz é que nós devemos, logo depois que nós aprendemos e fomos ensinados por Jesus, nós devemos ser batizados, porque o batismo é uma figura, nós estamos mostrando para a sociedade que a partir de agora nós somos uma nova criatura, né? O crente é colocado debaixo da água exatamente como Cristo, que morreu e foi sepultado. Então você deve o quê? Ser mergulhado na água, e quando você fosse mergulhado, ali foi mergulhado a velha natureza e você ressurge como uma nova natureza, agora na família de Deus. Então, quando você sai da água, exatamente como Cristo saiu da sepultura e vive até hoje, quando nós somos batizados diante das outras pessoas, nós estamos dizendo: eu sou um crente em Jesus Cristo, eu creio que ele morreu no meu lugar pelo meu pecado e que ele ressuscitou. Eu sou um cristão, eu pertenço a Cristo. Agora que você já crê em Jesus e o aceitou como seu Senhor e Salvador, você vai querer dizer para os seus pais que quer ser batizado e fazer parte da igreja, participar da ceia do Senhor. Talvez seus pais irão junto com você para conversar lá com o pastor para te batizar. E se os seus pais ainda não são cristãos, você pode falar lá com o seu professor da escola dominical ou com o pastor da igreja onde você frequenta, que você quer fazer parte desse ato público, que você quer, a partir de agora, fazer parte da família de Deus. Que em João 1 e 12, Jesus fala: mas a todos quanto o receberam e creram, deu-lhes o direito de se tornar filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, se você já crê no Senhor Jesus, você já aceitou como seu Senhor e Salvador, agora o próximo passo é você querer, desejar se batizar nas águas, ser batizado. Aí depois de ser batizar, você vai estar o quê? Participando da ceia do Senhor. Não é maravilhoso você agora ser um cristão? Dormir de noite sem medo, saber que Deus nos ama, exatamente como Ele nos amou antes, que Jesus morreu na cruz e que agora você tem Ele dentro do seu coração, que Ele pagou pelos seus pecados, que você agora vai estar fazendo o quê? Vai estar participando da família de Deus, vai estar vivendo uma grande aventura. Que aventura que é essa? Crescer na graça e no conhecimento de Jesus, e você vai se transformar de um bebezinho em um gigante, de acordo com a palavra de Deus. Então, o que aconteceu com você? Você deixou de ser um bebê e agora você
está aos pouquinhos crescendo e se tornando um gigante, ó, que é o nosso versículo de hoje. Ó. Você era um bebezinho, não era? Lá em João 3:3, você era um bebê. Mas, olha o que está em João 3:3. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Como é que eu nasço de novo? Quando eu aceito Jesus no meu coração e depois, ó, quando eu mergulho e me batismo, eu me torno uma nova criatura, tá bom? Eu espero que, assim, de forma resumida, a professora Esther tenha explicado para você como são os primeiros passos quando você aceita Jesus dentro do seu coração. Eu trouxe aqui uma musiquinha para cantar para você, por quê? Como é que eu consigo todos os dias ter vitória? Através de Jesus. Então a música é, ó. A vitória para mim, a vitória para mim, pelo sangue do Cordeiro, a vitória para mim. Vencer, 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 vencer. Pelo sangue do Cordeiro eu irei vencer. Então, como é que eu venço o velho homem? Através do sangue de Jesus. E como é que Jesus vai me ajudar a sempre fazer o que é certo? Quando eu decido fazer parte da família dele, quando eu me batismo e eu participo ali de um grupo, de uma congregação, aonde vão me ensinar sobre a palavra de Deus. Boa turminha, espero que vocês tenham gostado da nosso ensino de hoje e aprendido mais um pouquinho sobre o que Deus quer para você e para mim dentro da família dele. Porque o que ele quer de nós? Que nós vamos morar no céu com ele um dia. Então vamos orar? Querido Deus, muito obrigado pelo Senhor ter enviado Jesus para ser o meu presente, para que através do seu sacrifício ali na cruz, eu pudesse ter a minha salvação e os meus pecados perdoados. Senhor Jesus, eu confesso que eu sou pecador, que às vezes a velha natureza quer brotar dentro de mim, mas eu tenho certeza que através do seu sangue eu vou ser vitorioso, eu vou vencer. E eu te peço, Jesus, venha morar no meu coração, me ensina e me ajude a fazer o que é certo. Muito obrigado por tudo. Amém. Um beijo para vocês, até o nosso próximo encontro. Não se esqueça, entra no nosso canal Virtude Kids e Teens, se inscreve, aperta lá o sininho na opção todas, para que todas as vezes que eu postar vídeo o YouTube te notifique. Curte, comenta e compartilha. E até a próxima. Tchau, tchau.